Olá, boa tarde. O Manchetes Noticidade já está no ar. E a gente mostra a fuga em massa de adolescentes da Fundação Casa de Sorocaba. 31 menores infratores escaparam neste sábado. 24 deles a polícia já recapturou e segue a busca pelos outros 7. Veja. O horário de visita neste domingo foi reduzido. Dona Luísa estava apreensiva por não saber se o filho de 16 anos havia participado da fuga. A preocupação foi muita, né? De saber se fugiu, o que aconteceu com ele, se foi pego, se não sei, a gente fica muito preocupada, né? O local, com capacidade para 64 jovens, não estava superlotado. A fuga é investigada por uma sindicância da Fundação Casa. Os adolescentes aproveitaram o horário de almoço e renderam os funcionários de plantão. 50 internos ficavam neste prédio, na Casa 2, de onde 31 fugiram. Segundo a assessoria de imprensa da Fundação, 3 servidores tiveram ferimentos leves e receberam atendimento médico. Os recapturados vão passar pela Comissão de Avaliação Disciplinar da Casa. O grupo de apoio à Fundação, que fica em São Paulo, foi chamado para ajudar na contagem dos internos. A Polícia Militar capturou alguns fugitivos que estavam em grupos nas matas do bairro Aparecidinha. No passado havia um 90, né, que teriam sido avistados esses indivíduos, né, e foi feito um cerco da Polícia Militar. Eles entraram numa zona de mata e, através do apoio das viaturas de força tática e viaturas de área e o helicóptero Águia, foi feito esse cerco e recapturado. Em Tatuí, 2 crianças tiveram que ser entregues ao Conselho Tutelar. Os responsáveis se envolveram com drogas e ainda faziam uso de maconha na frente das menores. Uma das crianças é uma bebê de apenas 6 meses. Veja a reportagem. De acordo com a polícia, o bebê e a irmã de 3 anos estavam em uma casa com adultos alcoolizados e sob efeito de drogas. Um adolescente de 17 anos também estava no imóvel. A ocorrência foi acompanhada pelo Conselho Tutelar de Itapetininga. O bebê passou a noite neste lar-abrigo e depois foi entregue à avó materna, que já havia recuperado a outra neta de 3 anos. Todos os adultos foram presos por tráfico de drogas e associação ao tráfico e encaminhados a cadeias da região. O menor foi encaminhado à Fundação Casa. Os pais vão responder ainda por abandono de incapaz. E no fim de semana, um homem foi preso em flagrante porque teria ateado fogo na esposa. Olha que absurdo. O crime aconteceu na Vila Barão, em Sorocaba. De acordo com a polícia, a mulher alegou que o suspeito jogou gasolina nela. A vítima sofreu queimaduras na perna e foi socorrida à unidade pré-hospitalar da Zona Norte. O suspeito foi levado ao CDP da cidade. Ele deve responder por violência doméstica, lesão corporal e ainda tentativa de homicídio. E um homem morreu nesta madrugada em um acidente de moto no bairro Santa Quitéria, em São Roque. De acordo com a polícia, ele perdeu o controle da direção e bateu em uma placa. O jovem de 26 anos morreu no local. O assunto agora é, de novo, o lixo em Sorocaba. Moradores continuam revoltados com a situação. Em alguns bairros, como alternativa, eles usam a criatividade. No bairro Aparecidinha, essa foi a alternativa que os moradores encontraram para evitar mais sujeira nas ruas. Improvisamos, né, que nem tá vendo ali, para o cachorro não fazer daneza. Na manhã deste domingo, era possível ver restos de alimentos nas calçadas do bairro Vila Aro. Mesma situação na Vila Hortência. Eles passam fazendo a coleta, mas eles deixam metade do lixo na rua, né? Pode ver ali, ó. Eles deixam cair tudo o lixo para a rua, então não adianta, a gente tem que estar pegando, né? E às vezes, quando chove, que nem ontem, no caso, o lixo vai tudo lá para baixo. Em outros bairros da zona norte da cidade, a coleta ainda não tinha sido realizada em algumas ruas até o início da tarde. Durante a produção desta reportagem, encontramos um caminhão que deveria estar nos bairros da cidade fazendo a coleta, mas estava parado na Avenida São Paulo. Segundo os funcionários, o veículo teve problema mecânico. Eles aguardavam outro para seguir aos bairros Jardim Gonçalves, Moncaio e Martinez. O jornalismo da TV Sorocaba mostrou na última sexta-feira que, segundo representantes do sindicato da categoria, os problemas na frota de caminhões foram inclusive um dos motivos que fizeram coletores a paralisarem as atividades por quase 6 horas na última quinta-feira. A manutenção ela é 0 hoje, não tem. Foi detectado assim, caminhão sem freio, caminhão sem giroflex, que na verdade o giroflex é o que dá o alerta, né, quando o caminhão para coletar. Então, sem luz de freio, sem luz de ré, sem condição nenhuma. Tem caminhão lá que não tem condição de uso.
Ainda na sexta-feira, a Prefeitura fez uma reunião emergencial com representantes das empresas responsáveis pela coleta. O secretário de Serviços Públicos falou com a equipe do Noticidade e disse que o serviço seria normalizado até o fim de semana. Mas parece que a cidade terá que conviver por mais algum tempo com essas imagens. Tá uma vergonha, uma vergonha. Toda esquina é um fedor só. E ainda sobre o lixo, moradores de Sorocaba reclamam que a antiga empresa responsável pela coleta tem retirado os contêineres da cidade, deixando os resíduos no chão, sujando ainda mais as ruas. E um dos moradores gravou imagens. Ao ouvir o barulho de um caminhão, Vicente foi para a janela ver se finalmente o lixo seria levado embora, mas se deparou com uma surpresa nada agradável. Lá por 7 horas da noite eu ouvi um ruído de caminhão parado, certo? E acreditei que eles estivessem recolhendo o lixo. Na verdade, o que eles estavam fazendo era despejando o material do container, de 2 ou 3 containers, certo? Na calçada, para levar os containers embora. O médico alerta sobre os problemas que podem ser causados para a saúde. Doenças que são transmitidas pelo rato, certo? As doenças que vão ser transmitidas pelos mosquitos. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Gomes Lourenço, mas até o fechamento desta edição, ninguém respondeu aos nossos e-mails e ligações. Moradores de Jundiaí e Itupeva que precisam de serviços eleitorais agora vão ter que agendar o atendimento via internet. Renato Diniz. A opção está disponível para quem precisa fazer a inscrição ou transferência do título de eleitor. A medida se limita aos municípios em que é feita a captação biométrica. Basta acessar o site www.tre/sp.jus.br e procurar pela opção agendamento. Nos casos de quem quer obter a certidão de quitação eleitoral ou então precisa pagar multas, não é necessário fazer esse tipo de agendamento. Renato Diniz, de Jundiaí, para o Manchetes Noticidade. Vamos agora à previsão do tempo. Em Sorocaba, hoje pode chover a qualquer momento. As temperaturas na cidade variam entre 20 e 29 graus. Veja como fica o clima em outros municípios. Em São Roque, as temperaturas variam entre 17 e 26 graus. Campo Limpo Paulista registra a mínima de 21 e máxima de 29 graus. Mesma temperatura prevista para Jundiaí. Em Itapetininga, a máxima não passa dos 27 graus. Um homem morreu afogado na represa de Itupararanga durante o fim de semana em Votorantim. Segundo os bombeiros, o corpo da vítima foi encontrado 40 minutos depois de desaparecido. A corporação não soube informar a causa do acidente. E na represa de João Velho, em São Roque, outra morte por afogamento. A polícia suspeita que a vítima, um homem de 37 anos, estava embriagada na hora do acidente. Este é o segundo caso de morte na represa só neste mês. Para que você possa se programar nessa virada de ano, a gente mostra o que abre e o que fecha na região. Acompanhe. Em Sorocaba, o Paço Municipal fica fechado amanhã e só reabre na próxima quinta-feira, dia 2. O mesmo acontece com as unidades básicas de saúde e policlínica. Quem precisar de atendimento deve ir às unidades pré-hospitalares das zonas Norte, Oeste e Leste, ou Pronto Atendimentos e a Santa Casa, que ficam abertos 24 horas. Ainda em Sorocaba, a dica de lazer é o Zoológico Quinzinho de Barros e os demais parques ecológicos, que funcionam normalmente no feriado. Em Itapetininga, os serviços do Hospital Regional e Pronto Socorro funcionam normalmente amanhã e também no dia 1º. O Corpo de Bombeiros e SAMU também estão de plantão. Ficam fechados o AME e os órgãos públicos municipais. Os atendimentos só voltam no dia 2. Atenção, a coleta de lixo não vai ser feita no dia 1º. Em Jundiaí, a coleta também para no primeiro dia do ano. A prefeitura fica fechada e volta ao atendimento normal na quinta-feira, dia 2. As unidades básicas de saúde também voltam a atender na quinta-feira. Os pronto-atendimentos funcionam normalmente. Olha, 2014 está aí. Que tal começar o ano com um emprego novo? As dicas agora com o Pedro Leão. O início do ano oferece boas oportunidades para quem busca um novo emprego. Há vagas em todos os setores, comércio, serviço e indústria. Sobre este assunto eu converso agora com Sandra Portela, coordenadora do CAT de Votorantim. Sandra, aqui na nossa região, qual é o setor que mais carece de mão de obra?
Hoje nós temos muitas vagas na área da indústria. O comércio nós tivemos muitas vagas, mas graças a Deus tivemos assim muitas contratações. Por que essa falta de mão de obra na indústria? O pessoal precisa especializar mais, né? Hoje está faltando muitos profissionais qualificados no mercado. Um exemplo, temos vagas para mecânico de manutenção, mecânico de empilhadeira, mecânico de ar-condicionado, um instalador de ar-condicionado. São funções que está escassa no mercado. A maioria das pessoas já estão trabalhando e o aumento de mão de obra foi muito grande esse ano. Falando agora de uma forma geral, a pessoa que pretende se candidatar a alguma vaga, como deve se apresentar? Ele tem que comparecer no CAT com o currículo, carteira profissional e os documentos pessoais. Nós falamos assim porque trabalhamos também com algumas agências e as agências muitas vezes eles já aproveitam de imediato para encaminhar o candidato. Então ele tem que sempre estar preparado. E tem que estar bem apresentado também. Também. Muitas pessoas vão procurar um emprego com a gente, ele vai de bermuda. Então se você já tem a oportunidade de encaminhar o candidato para a vaga, se torna difícil, porque se ele chegar na indústria de bermuda, realmente, né, fica complicado. Tá certo, muito obrigado pelas informações. O CAT de Votorantim fica na Avenida Moacir Oséias Guit, número 41, no centro. O atendimento é das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha às 7h15 no Noticidade com Fernando Matos. Um ótimo começo de semana para você. Tchau!